Galera, tudo bom? Hoje nós vamos ter mais uma revisão de História da Arte. Vem comigo. A primeira imagem que nós vemos nesse material, que foi compilado no Microsoft Sway e que eu vou deixar o link na descrição abaixo, é uma fotografia em macrovisão, ou o que a gente chama comumente de macro. Essa foto evidencia um dos caráteres da fotografia, que é o documental visual. Então ela vai além de ser uma expressão artística. Ela também tem esse caráter, digamos, científico, que permite a documentação visual. E é isso que a gente vê nesse primeiro texto introdutório. A fotografia é uma linguagem de expressão artística, comunicacional e documental visual baseada no registro visual por meio de processos técnicos e tecnológicos. A fotografia não é obra final de um único criador. Ao longo da história, diversas pessoas foram agregando conceitos e processos que deram origem à fotografia como conhecemos. Durante o Renascimento, período que nós consideramos aqui do século XIV a XVI, segundo David Hockney, a câmara escura era amplamente utilizada como recurso para a reprodução de formas visuais pelos pintores renascentistas, por exemplo. Esta técnica pode ser considerada um princípio fundamental da fotografia. Como nós vemos aqui nesse exemplo visual, é uma ilustração, na verdade uma gravura, provavelmente xilogravura. Nós temos como funciona a câmara escura, que basicamente é uma câmara fechada com uma única entrada de luz, que é chamada de obturador, assim como na câmara fotográfica. Através desse obturador, os raios de luz ou reflexos de luz de uma imagem que está à frente desse buraco entram por ele e se projetam na parede oposta, mas se projetam de maneira invertida. Assim, os pintores renascentistas começaram a usar essa técnica para copiar ou retirar algumas das linhas principais da imagem que eles gostariam de desenhar e posteriormente pintar, facilitando o trabalho de reprodução das figuras e principalmente da perspectiva. Então, o David Hockney, que é esse autor que eu cito lá nas referências, ele vai desmistificar, de algumas formas, o trabalho dos renascentistas, que eram considerados gênios na época pelo seu potencial de representação da realidade. Mas, muitas vezes, não se menciona essa técnica que era utilizada também, muitas vezes, para representar cenas da perspectiva. Ou imagens em geral, como retratos, por exemplo, poderiam ser baseados nessa técnica. Aqui adiante a gente tem um exemplo de uma câmera fotográfica com a lente e um filtro de vermelho, né? Durante a modernidade, após o desenvolvimento de algumas técnicas primordiais à fotografia, como a da câmara escura, por exemplo, em 1826, Joseph Nicéphore Nice, é um nome francês, a origem deste pesquisador também é francesa, ele conseguiu um resultado satisfatório em um experimento com fotossensibilização, ou seja, sensibilização por luz, que de um composto à base de petróleo, sob um suporte de estanho, ou seja, um suporte de metal, utilizando a luz solar de sua janela, que gerou a imagem a seguir. A este processo, Nice chamou primeiramente heliografia, justamente porque ele usou a luz solar para a sensibilização desse material. E essa aqui é considerada a primeira fotografia da história. Aqui a gente pode ver uma paisagem muito difusa, com pouquíssima qualidade na representação, mas essa forma trapezoidal, meio na diagonal aqui, é o reflexo de luz de um telhado de uma casa vizinha, já que
ele usou a luz da janela. A gente vê formas que se parecem com telhados aqui também e uma espécie de linha do horizonte aqui, assim como o céu mais claro, né? Então essa primeira fotografia produzida na história foi feita com base em uma substância que eles chamaram primeiramente de betume da Judéia, que tinha componentes que, quando expostos à luz, eles mudavam de cor, eles interagiam com a luz e mudavam de cor. Esse é o princípio da fotografia analógica até hoje, nos materiais e métodos mais sofisticados. Então, quando exposto à luz, esse material muda de cor, ele sofre uma reação química que faz com que ele se pareça, né, ou reflita reflexos de luz diferentes. E aí a imagem fica gravada no filme fotográfico. Esse é o princípio da fotografia analógica. Aqui a gente vê uma imagem que representa a técnica fotográfica do retrato e também representa uma dificuldade inicial nos processos fotográficos. Então, esses processos eles eram ainda muito rudimentares e precisavam de um tempo de exposição para que a imagem ficasse suficientemente gravada ali, muito grande, às vezes chegando a 1 hora de exposição. Então, era necessário esse pedestal para segurar a cabeça da pessoa na posição específica e a imagem poder ser registrada com maior precisão possível. É uma imagem interessante, inclusive, porque ela representa a mesma pessoa aqui, né? A mesma pessoa que representa o fotógrafo representa a pessoa fotografada, né? Como uma espécie de técnica de dupla exposição aqui. Nessa imagem sequencial, a gente vê um dos princípios do cinema, ou da linguagem cinematográfica, que foi elaborada algumas décadas mais tarde com base nos princípios fotográficos em sequência. Então, muitas fotos eram tiradas em sequência e, quando colocadas em sequência e passadas numa certa velocidade, elas davam a impressão ou a ilusão de movimento. Esse é o princípio do cinema analógico e princípio do cinema até hoje, né, pela disposição de fragmentos da mesma imagem sequencialmente para representar o movimento. Mas a partir da fotografia, então, se pôde ter noção de muitas diferenças da percepção que as pessoas tinham. Por exemplo, o trotar de um cavalo, que era nas pinturas do século XV, XVI, XVII, representado de uma maneira muito diferente. Representado como se o cavalo trotasse pulando, né? Sempre com as 4 patas fora do chão. Aqui a gente vê que isso não acontece, né? Muitas vezes o cavalo então está com a pata ainda no chão. Isso nos dá a noção que a fotografia ela foi utilizada inclusive para dar uma nova percepção do mundo. Ela veio a calhar para trazer à consciência algumas percepções de maneira diferente, né, do mundo. Aqui nós temos uma ilustração, né, uma espécie de linha do tempo dos dispositivos fotográficos desde as primeiras ou os primórdios da fotografia. Então, é um material, claro, criativo, né? Não considera todos os dispositivos fotográficos, mas para a gente ver a evolução das câmeras fotográficas até o ano de 1982, quando é projetado então a primeira câmera que a gente chama de reflex, ou as DSLR, né? Que são câmeras as quais são possível retirar a lente e substituir por outra lente objetiva para objetivos diferentes, né? Objetivo de tirar uma foto de mais de longe ou com as chamadas lentes grande angular, que tem um ângulo maior de exposição, ou seja, geram imagens que consideram um espaço ou um panorama maior.
Então aqui para a gente ver as grandes diferenças entre a evolução dos processos fotográficos. O que isso nos diz a nível histórico? Que as revoluções industriais elas vão ter um impacto forte, inclusive na linguagem fotográfica, porque elas vão possibilitar o uso de materiais que antes desse período, antes do século XIX principalmente, não eram disponíveis, né? Como o metal, a manufatura da madeira de maneira trabalhada, componentes de diferentes tipos de metais, né? Componentes que precisavam ser feitos em série para a montagem desses equipamentos. Então aqui a gente tem uma relevância dos processos industriais na linguagem fotográfica. Outro item também industrializado, que tem sua função muito especial na evolução dos processos fotográficos, é o filme de celulose. Através do século XX, esse material ele foi responsável pela popularização da fotografia, que antes do século XX, antes da popularização deste material, deste objeto inclusive, era restrita aos estúdios fotográficos. E com a evolução dos processos técnicos e tecnológicos, então a gente vai ter a incidência deste rolo de filme e deste material, que basicamente é celulose com algumas camadas de nitrato de prata, que eram mais portáteis do que as câmeras primeiras, podiam ser comercializados em larga escala e levaram a fotografia à popularidade. Então muitas pessoas passaram a poder também tirar fotografias, né, a nível doméstico, não mais apenas profissionalizadas nos estúdios fotográficos. Basicamente se comprava o filme para reposição, né, e cada um desses rolos tinha aí 30, 40 fotos que eram possíveis de ser tiradas aí. Depois de terminar a capacidade do rolo, ele era rebobinado, porque lembrando, essa substância é sensível à luz, então ela não pode ser exposta, né? Ele é rebobinado para dentro do rolo, e assim ele era levado aos estúdios fotográficos para as fotos serem reveladas, né? Isso foi uma dinâmica aí que aconteceu durante o século XX como um todo, né? Até o desenvolvimento das primeiras câmeras digitais, que vai acontecer justamente nessa virada do século XX para o XXI. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então a fotografia ganhou muita popularidade a partir do desenvolvimento do filme fotográfico e das câmeras portáteis. A película é constituída por uma base plástica, geralmente triacetato de celulose, flexível e transparente, sobre a qual é depositada uma emulsão fotográfica. Esta é formada por uma fina camada de gelatina contendo cristais de sais de prata sensíveis à luz. Estes são queimados e mudam de cor quando a luminosidade chega ao filme, através da lente e do diafragma. Então, aqui nós temos esse recurso do Sway, interessante, que é a comparação, para nós vermos os tipos de câmeras fotográficas. Esse aqui é o tipo de câmera compacta, que tem sua lente embutida. E este aqui é o que a gente chama de câmera reflex, ou a câmera DSLR, que pode ter sua lente removida e substituída por uma lente para outros tipos de foto, ou outros objetivos. A gente vê aqui a diferença entre elas com o recurso da comparação. E aqui, abaixo, os dois esquemas, tanto da câmera compacta quanto da câmera reflex. Compacta e a reflex. Esse mapa nos indica que a câmera compacta é basicamente uma caixa, uma câmara escura, que tem o único orifício aqui, ou entrada de luz, com o diafragma. A imagem passa por aqui, segue pelo diafragma e atinge o que a gente chama de obturador, que é uma espécie de janela que permite que a luz passe ou não.
quando a gente dispara ou aperta o botão de disparo. E aí, quando apertado o botão de disparo, o obturador se abre, a luz passa por ele, chega ao sensor, no caso da fotografia digital, ou o filme fotográfico, que a gente acabou de falar sobre, no caso da fotografia analógica. Já na reflex, nós temos um esquema um pouco mais complexo. Por quê? Já que a lente é removível, há necessidade de mais um componente, que é o espelho. Então a imagem entra por aqui, passa pela lente, que tem o seu diafragma, e aqui há um espelho, que reflete a luz para outro espelho, que na verdade é em forma de prisma, ou que a gente chama de pentaprisma. E essa imagem rebatendo aqui sai pelo óculo, ou uma espécie de janela que permite que a gente veja uma prévia da imagem antes de tirar essa foto. Quando é apertado o botão de disparo, esse espelho sobe e o obturador se abre. E a imagem pode chegar ao sensor ou ao filme fotográfico, dependendo do tipo de câmera. Na década de 1970, a partir do desenvolvimento das tecnologias de informação, iniciaram-se os primeiros estudos e experimentos em captura de imagem por processamento de dados digitais. Então, com a evolução da computação, começou a se pensar na possibilidade da fotografia ser digitalizada. É importante lembrar que, nesse período, ainda não havia, a nível comercial, câmeras digitais. A fotografia analógica vai permanecer no mercado, e com sucesso, mais ou menos até os anos 2000. Essa imagem representa uma espécie de primeira imagem digital, que foi feita a partir da imagem de um bebê. É o filho do Russell Kirsch, que era esse engenheiro da computação, responsável por alguns dos primeiros experimentos com digitalização de imagens. Então, principalmente usada no início para a digitalização de documentos. E o Kirsch teve a ideia de fazer a digitalização da imagem a partir desse aparelho que ele projetou, só que ela era feita de maneira fragmentada. Era uma espécie de scanner que pegava partes da imagem e depois ele juntava essas partes em uma espécie de pós-edição. Então, essa ainda não é considerada a primeira câmera digital, porque ela é um scanner que precisa que a imagem seja tratada depois. Mas, mesmo assim, foi um dos primórdios da fotografia digital, pois gerava uma imagem digital. Já aqui, nós temos o primeiro projeto de câmera digital, que é de autoria desse cara aqui, Steve Sasson, que era na época funcionário da Kodak e teve o seu projeto mais ou menos recusado ali, não era interessante para a Kodak na época. Isso porque dá para ver que a câmera não era nada portátil, pesava cerca de 3 quilos e era cheia de componentes eletrônicos por dentro e também mecânicos, isso é importante. Então, esse primeiro projeto de câmera continha vários componentes mecânicos e a imagem era gravada em uma fita cassete, vejam só. Então, nada prático, nem mesmo para a época. Só que essa câmera, em cerca de 23 segundos, conseguia captar uma imagem, sem a necessidade de pós-edição. Então, essa é considerado o primeiro projeto de câmera digital. Esse cara, ele é engenheiro eletrônico e ele recebeu uma menção honrosa pelo governo dos Estados Unidos pelo caráter inovativo e tão inventivo da sua atuação na Kodak e também a nível individual. E aí, como se estrutura o sensor digital que substitui o filme de fotografia analógica?
Ele é feito com base em pequenos microsensores que têm cada um uma função de captação de cor diferente, baseados na tecnologia RGB, ou seja, na reprodução das cores pela mistura de azul, verde e vermelho. Então, o sensor digital vai ter cada um desses pontos aqui como chamados de pixels. E quando nós falamos megapixels, significa que são 1000 sensores, ou mais especificamente 1024 sensores. Então, nós podemos fazer a conta aí para, por exemplo, a capacidade que nós temos no celular, né? Cada um desses sensores capta um fragmento da imagem em uma cor diferente. No final, essa imagem, depois de processada, aparece como nós vemos nas fotografias digitais e como estamos vendo aqui na tela também. É a mesma tecnologia utilizada em telas. Então, utiliza-se 3 cores para a reprodução de todas as demais. O que vai mudar é a quantidade de cada uma das cores nessa mistura. E aí, a partir de todo esse aspecto histórico do desenvolvimento da fotografia, nós temos, na prática, alguns tipos de fotografia. Vou falar um pouco deles agora. Esse é o tipo de fotografia de paisagem, muito conhecido por todo mundo. Já esse aqui, nós vimos um semelhante lá na capa, no início desse Sway, é a fotografia de macro, ou macrovisão, que serve para nós vermos detalhes muito específicos das imagens, porque ela é tirada com lentes especiais que podem fazer esse foco muito aproximado. É um dos tipos mais utilizados de fotografia na ciência. Esse é um dos tipos mais comuns, inclusive hoje em dia, que é a fotografia de retrato. Reparem que a fotografia de retrato ela tem uma orientação vertical, ou seja, o lado maior dela está virado para cima. Já a fotografia de paisagem, diferente dela, uma orientação horizontal. É por isso que nós chamamos as orientações vertical e horizontal de paisagem e retrato. Isso acontece porque geralmente o retrato se faz dessa região do corpo, o busto, considerando o pescoço e o rosto. Não que não possa ser agregado a outras partes do corpo, mas geralmente o retrato considera esse tipo de fotografia. Aqui nós temos a técnica que é chamada de regra de terços. A regra de terços, basicamente, significa dividir, ou a partir de linhas, ou de modo imaginativo, imaginando as linhas, a fotografia em 9 partes iguais. Ou seja, a partir dessas 4 linhas que se entrecruzam, criando esses pontos vermelhos aqui, que são chamados de power points, ou pontos de poder, pontos de força, pontos de atenção, que, segundo algumas pesquisas, são os pontos que mais chamam a atenção na imagem, por uma questão de perspectiva individual e da percepção. Isso acontece de modo mais ou menos automático. Mas, de fato, as linhas servem para nós organizarmos os objetos na imagem, como aqui está sendo feito, né? Essa linha alinha as nuvens. Aí nós temos a linha do horizonte no centro equilibrado da imagem. Mas para definir bem essa perspectiva gerada pela estrada, então esses pontos de força são colocados aqui, ou melhor, o objeto representado é alinhado conforme os pontos de força. Aqui outro exemplo de composição visual considerando a regra de terços. Então o alinhamento da figura humana está sendo feito a partir desta linha, que é um dos pontos de atenção na imagem. E a linha do horizonte também mais ou menos orienta
a divisão entre as flores e o segundo plano, ou o fundo da imagem. Aqui a adaptação de uma técnica ou uma progressão que tem origem lá na Grécia Antiga, que é a chamada progressão áurea, que diz respeito ao desenvolvimento da imagem ou de qualquer forma a partir dessa progressão matematicamente calculável, que é a soma entre dois elementos gerando um terceiro, e a soma de dois elementos desse mesmo tamanho, gerando um quarto, um quinto, sexto elementos, sempre favorecendo a forma do retângulo, chamado retângulo de ouro, que tem a proporção 2:3. Aqui a gente vê uma espécie de encaixe desta espiral ou dessa progressão na composição visual. É uma das possibilidades de composição visual em fotografia. Mais uma vez o Steve Kirsch com a primeira foto ou primeira imagem digital. E aqui nós temos as nossas referências. Então eu convido a todos a visitar todas as referências que embasam essa nossa exposição e, em especial, o documentário sobre o uso da câmara escura durante o Renascimento e as origens disso em relação à fotografia, de David Hockney, O Conhecimento Secreto, disponível no YouTube, neste link aqui. Lembrando que no primeiro comentário nós vamos ter o link desse Sway aqui, e inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo, se você quiser mais revisões de História da Arte. Muito obrigado pela atenção e até logo.